Bom dia com frio, odeio frio. Hoje a live, o assunto da live é vendas. Meu amigo Marcelo Teixeira, o Marcelo MTX, daqui a pouco ele tá aí. Vamos bater um papo informal aqui sobre vendas e ele vai contar um pouco das histórias de décadas aí dedicadas à venda. O Marcelão já tá aí. Marcelão, pede para participar, meu querido. Tô Bom dia, professor. O professor também está aí, público fiel nas lives. Aí, bem-vindo, Marcelo. Bom E dia. aí? Bom, Cris? Estamos na É luta, certo? tudo em ordem. Tô na minha primeira live, viu? Eu tirei bastante gente do armário, cara, nessa pandemia aí. Eu gosto. Cara, as pessoas têm essa, como se diz, né? Tem um pouco de receio, né? Mas esse é o novo ah, normal, né? eu Então, gosto de bem-vindo, citar né? o Felipe Monteiro, que é um cara é um puta mentor de vendas. Nunca tinha feito live. E o Milton de Biase, cara, o Milton de Biase nunca fez live, velho. A primeira foi aqui comigo. Aí eu vou ver se eu desenvolvo um gosto desse pessoal de fazer live. E, cara, no começo da pandemia tinha tanta live, mas tanta live, que eu falei, mano, me manda meme no WhatsApp, mas não me manda convite pra live, que eu não cu essas lives. E daí eu fiquei um ano lá recluso. Aí a hora que eu vi que deu uma estabilizada essa onda de fazer live, eu falei, agora eu vou Sim. fazer também. E tô fazendo. Oh, É, deixa eu legal. introduzir o Marcelo na conversa aqui. A gente não se conhece pessoalmente. A gente se conhece ali do grupo do Fala Bauru, grupo do Marivaldo. Temos um amigo em comum, né, que é o Ailton da Romac. Da Romac. E o Marcelo está frequentando o Café Empreendedor comigo, de vez em quando. Ele não vai muito, não. E eu acho que eu vou levar ele na Caís em qualquer dia. Tá me enrolando até agora. Marcelo, se apresente, meu querido. Fale de você. Bom, para quem não me conhece, a maioria que está entrando aí, alguns amigos aí, alguns ex-patrões aí. É, Eu sou Marcelo, tenho 52 anos, nascido em Bauru e fiquei fora de Bauru 23 anos. Acabei indo para Bahia, Salvador. Fui, como se diz, eram os novos bandeirantes, né? Da era moderna. A gente via o Nordeste, Norte, Nordeste, uma chance, né, de você conquistar muitas coisas, né? A gente sabe que Bauru é uma cidade grande, porém é uma cidade que tem poucas oportunidades de trabalho, tem poucas empresas, né? Infelizmente é uma cidade comercial, não temos indústria, então isso gera pouca renda e a remuneração aqui na cidade ela não é uma das melhores aí da região, né? Então aí a gente acabou trabalhando nessa nossa empreitada, né, vamos dizer assim, para o Nordeste, aonde fui muito bem recebido, né? E na época os amigos falavam: "Você é maluco, cara? O que você vai fazer lá, cara? Salvador ainda, Baiana é Ó, travadinho aqui. Calma. A gente já volta. Tem uma travadinha aí, Marcelo tá por aí, vamos lá de novo. Acontece, acontece. Enquanto a gente não se acerta aqui com os 3G, 4G, 5G da vida, a minha conexão é da Claro. Acho que foi o Marcelo que caiu. Acho que cabe aqui uma conversa sobre a humanização das lives, né? Existe a preocupação de quem está fazendo o vídeo ao vivo, de manter tudo perfeito, como se fosse um estúdio de TV. Não, aqui a gente está falando entre seres humanos, né?
Então acontece, todo mundo está em casa, todo mundo está... Ah, o Marcelo está dizendo aqui que caiu a conexão. Todo mundo está em casa, todo mundo tem as suas peculiaridades e esses pequenos acidentes, essas pequenas gafes humanizam as lives. Então, a criança chamou no meio da live, o cachorro pulou no colo, o gato derrubou o celular. Semana passada eu estava no meio de uma live sobre estresse e saúde mental, meu gato derrubou o celular aqui. Oi, voltei. Carlão, vamos lá. Estava falando aqui das humanizações das lives, né? Que cair na internet, o gato pular e derrubar tudo, isso é comum e não devemos nos preocupar com isso. Aqui não é estúdio de TV. Não, tranquilo. Aqui tá legal. Você estava contando quando você foi para a Bahia e o pessoal Isso. falou, né? Eu fui desbravar lá o Nordeste, né? Que foi muito bem recebido. Então, ou seja, eu sempre me dediquei à venda, né? Família simples, eu precisava ganhar minha grana, eu tinha os amigos que estavam, os pais tinham condição melhor do que eu, então naquela época eu lembro que a mobilete era o sucesso, né? E todos meus amigos tinham mobilete, eu não tinha mobilete. Enfim, aí eu falei, não, vamos virar esse jogo. Eu também posso ter um dia, só ter tempo das coisas acontecer, né? E aí, com 16 anos, cara, eu fui emancipado. Foi a minha primeira empresa. A gente nem se falava, não ouvia falar em empreendedorismo, né? Hoje, isso já é sou empreendedor. É o negócio, todo mundo agora virou empreendedor. Agora é moda, né? É moda. Né? Então, assim, eu com 16 anos, cara, eu fui emancipado pela minha mãe. Fui criado só pela minha mãe. Meu pai não me reconheceu. E fui arregacei a manga e falei, não, vamos lá, vamos para cima. É garra aqui, o negócio eu preciso, eu quero e eu vou conseguir. Então a minha determinação sempre foi muito clara, muito clara. E aos meus 16 anos emancipei. Aos 18 para 19, naquela época era a inflação, cara. Sarney, inflação batendo 82, era o overnight. E eu trabalhava com uma empresa eu tinha vendedoras, cara. Eu com 16 anos eu tinha uma equipe de 10 pessoas vendendo produto de beleza, cara. Moleque. E aí minha mãe falava, não, eu vou te ajudar, é dessa maneira que você faz. E ela ia me direcionando e eu me levava de carro. Ela tinha o carro dela, mas eu não conseguia dirigir, não tinha carta. Eu levei minha mãe até na zona, cara. Você acredita? Por quê? A gente tinha um nicho de mercado, era a Casa das Máquinas, sei lá onde. Era lá perto do Country Club. Não sei, não é da minha... Isso há muitos anos atrás. Aí eu falo assim, gente, você é foda, cara. Você leva a sua mãe... Eu falei, cara, mas eu levo de dia para vender produto. Cara, e as meninas da noite eram as que mais gastavam. E elas sempre gostavam de usar perfume, aquela coisa toda. Ninguém batia lá, por quê? Porque tinha um preconceito, né? Eu olhava ali, é o mercado. É lá que eu vou. Então essa é a primeira história, como a gente estava conversando, né? Papo de vendedor, né? Essa foi a primeira história, né? Uma história fora da caixa, né? Deixa eu te interromper um pouquinho, Marcelo, para a gente pegar um fio da meada aqui. Então, o Marcelão prometeu um monte dessas histórias inusitadas aí de vendas e ele vai contar como que ele fez a vida em vendas aí. Quando ele falou para mim mais de 30 anos dedicados a vendas, eu falei, não, Marcelo errou nas contas, ele não é tão velho assim, não, ele começou muito cedo mesmo. E aí, se você me permite, eu vou dando um direcionamento aqui para a gente ter uma linha você fala assim, aqueles caras, dá um microfone que o cara vai falar, eu fico o dia todo falando, cara. Né? Aqui é igual o Jô Soares, tá? Então, assim, nós vamos fazer algumas piadas constrangedoras para o convidado se divertir. E tem algumas regras na minha live. Então, regra número 1, palavrão está liberado. Regra número 2, se for falar de política, tem que falar mal da esquerda e da direita. Não pode falar mal da
não pode falar mal de liberal. Eu Liberal sou não pode. fora de política. Política É, nunca me fez ganhar dinheiro e, enfim, é, três é coisas igual que eu não futebol, né, discuto: cara? futebol, religião e política. Eu não discuto e não comento. É igual futebol, todo mundo torce para alguém, né? Eu sou liberal. Mas É isso aí. por isso que eu falo, vamos falar mal da direita e da esquerda, para ninguém achar De ruim. todo mundo. De todo Dos mundo. liberais não pode. Falar mal do liberal, eu encerro a transmissão. Bom, vamos lá, Marcelo. Como é que foi esse estalo? Falei, e aí? Vou trabalhar, vou vender. Como é que você começou? Como é que você entrou nessa vida de vendas? Todo mundo hoje fala, se nada der certo, eu vou virar vendedor. Não, filho. Virar vendedor é uma puta de uma profissão, só que você tem que fazer direito. Como é que Sim, foi isso? sim. Então, cara, eu acho que foi o desejo de eu querer conquistar algo. Eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, e eu vi a situação da minha família, dinheiro contadinho. A minha mãe, ela me bancou nos estudos até o segundo grau, né? E aí ela chegou e falou: olha, se você quiser fazer uma faculdade, você vai ter que trabalhar. Eu não tenho condição mais de sustentar, né? Aí eu falei: não, beleza. E aí foi na época que eu queria fazer um curso, que o meu sonho era fazer veterinária, né? E era a única faculdade na época próximo a Bauru era Botucatu, que não era paga, porém eu tinha que ter custos para me bancar lá fora, né? E lá eu não tinha essa grana, minha mãe não tinha condição de pagar uma faculdade, ia pagar a república, pagar um monte de coisa. E eu tinha que trabalhar para poder pagar todo esse custo, né? Não sei se você chegou a fazer o orçamento, Marcelo. Custa R$ 1.500 por mês. A minha filha faz veterinária. Então, naquela época eu acho que deveria ser muito mais caro, enfim, não sei. É dinheiro pra caralho. Eu não tinha condição. E assim, fazer uma faculdade por fazer, eu falei: quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer, eu vou cair para venda. Eu sou uma pessoa, desde moleque, eu era sempre comunicativo, sempre tinha uma galera, bastante amigo, enfim. Eu falei: olha, aos 14 anos, mais ou menos, eu fui para São Paulo. E eu gostava, naquela época, era a marca OP, Oceano Pacífico. Era moda, Eu, cara. Era eu umas tive uma. camisetas transadas, cara. E era caro. Tipo, acho que uma camiseta era 200 conto no dia de hoje. Enfim, cara, eu fui com uma prima minha que era sacoleira, olha só, formada, mas ela era sacoleira. E ela sempre falava: primo, o estudo é importante. Porém, a sobrevivência eu acho que fala mais alto. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Eu falei: pô, faz sentido, né? Porque não adianta nada você estudar, ser frustrado, não ganhar dinheiro. E eu tô vendo uma prima formada, frustrada, mas está feliz agora, trabalhando com sacoleira. Pegava a roupa de um lugar, vendia para as amigas, aquela coisa toda. Enfim. Aí ela me levou numa. Minha mãe tinha falando para ela que eu tinha ido para São Paulo para comprar roupa para mim, que era bem mais barato, né? Então saía mais, compensava eu pegar um ônibus de madrugada, à meia-noite eu saía aqui do Prata, chegava lá às 5 horas da manhã, minha prima estava na rodoviária me esperando, ela já ia fazer os trabalhos dela e eu acompanhava ela, e aonde tinha roupa masculina eu comprava para mim. Enfim, e aí um dia eu passei numa empresa que chamava Pargam, camiseta, no mesmo estilo da OP, só que não tinha o símbolo da OP. Mas eram umas camisetas muito transadas. Aí eu comprei acho que umas 4 camisetas para mim e vim embora. Quando eu cheguei, cara, primeiro final de semana que você vai sair, aquelas festinhas, domingueira, né? Aí eu tava com aquela camiseta, uma camiseta meio praiana, uma coisa bem hang loose. Ó, o Murilo aí. O Murilo é da minha época, o Murilo da Blue Sol. Grande Murilo, bem-vindo. Aí, cara, eu peguei essa Pargan e a galera, meus amigos: pô, que camiseta transada, não sei o quê. Quanto você pagou, né? Eu já, pô, paguei 5, né? Eu falei: paguei 20. Porra, eu quero. Pá. Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Aí eu falei com a minha mãe, eu falei: mãe, me empresta uns R$ 200, né? Mais ou menos no dia de hoje. E eu fui para São Paulo, cara. Liguei para minha prima, não, vamos lá.
E aí, foi mais ou menos aí. O início foi aí. Aí eu já estava trabalhando com venda, como sacoleiro, né? E aí, aos 16, eu quis dar um pulo, um upgrade, né? Eu quis ser emancipado. E essa história, eu falo que essa é a minha história da base da minha construção de tudo, de tudo, de tudo. Como eu era sacoleiro, eu tinha muito conhecimento. E uma das amigas da minha esposa, da Patrícia, a mãe dela vendia uma marca que chamava Banho de Cheiro, que é produtos de beleza. E aí eu pegava dela por R$ 5, vendia por 10 e vendia muito, muito. Só que eu acho que ela pegava de uma outra pessoa e essa pessoa ou ela não pagava ou demorava para pagar, para acertar, e a pessoa demorava para pagar ela, para entregar produtos novos. E eu naquela ansiedade, eu peguei R$ 100 e vendi em 2 dias. Falei, pô, esse negócio é bom, produto de beleza. E aqui a dona Olga, minha mãe, falando, ó, a mulher gosta de produto, mulher gosta é vaidosa, esse é o nicho. Mulher gasta dinheiro, filho. Cara, e aí eu fui. Aí liguei para minha prima, você conhece uma tal de banho de cheiro? Cara, em 1900 e bolinha, nós não tínhamos a internet. Eu tinha na embalagem banho de cheiro, o CNPJ, que você, para consultar um CNPJ, você tinha que ligar, fazer uma solicitação pela Junta Comercial de São Paulo, para ela deferir, ver se é válido, para te passar o endereço, que ainda talvez não seria aquele endereço atualizado. Cara, eu liguei para minha prima e falei, vamos achar essa banho de cheiro comigo? Vamos. Então eu fui com nome, com CNPJ e tinha CRQ, João da Silva Neto, alguma coisa assim. Era o nome do químico responsável. Aí eu falei, bom, vamos lá. Cheguei na casa da minha tia espanholada lá, por parte da minha avó, parte de mãe. Aí, aquelas listas de São Paulo, cara, não era isso. Era... Nem cabe aqui, mano. Meu, Era uma Barça. era uma acho que era a enciclopédia toda da Barça, era uma lista de São Paulo. Aí vai eu lá procurar o tal do José da Silva, não sei o quê. Cara, eu acho que tinha isso daqui, de folha do José da Silva. Falei, fudeu, né? Agora... Mas vamos lá. Moleque novo. Faltei da escola mesmo. Passei o final de semana na casa da tia, vou ligar. Pá, 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 pá. E aí eu vejo muito Murphy, né? Muitas coisas de Murphy. Então, eu comecei o primeiro da lista. Aí eu falei, cara, eu sou tão cagado. Eu brinco muito com meus amigos, né? Você é cagado, Cristiano? Mais ou menos, cara. Eu acho que mais cagado do que eu, você não é. Sabe por quê? Porque eu falo assim para os amigos meus. Se eu sou tão cagado que se eu comprar um circo de anão, o anão cresce, cara. Cara, é fatal. Mas vamos lá. Aí eu comecei a pensar Murphy, leis de Murphy na minha cabeça. Eu falei, pô, eu vou começar aqui. Do jeito que eu sou sortudo, vai ser o último. Aí eu falei, não, eu vou começar então. Uma folha de cima para baixo e a última folha eu começo de baixo para cima. E foi. Cara, deu bingo. Acho que umas 3 folhas de baixo para trás, de trás para frente, de baixo para cima, liguei na casa do cara, ligou uma senhora. Você foi ligando para todo mundo? Fui ligando, ó. Meu nome é Marcelo, eu tô precisando saber se o seu José é químico da empresa tal, aquela coisa toda, cara. Olha só. Aí o bingo foi que aconteceu, cara. Deu certo, deu certo. Ah, seu José, ele é químico? Ah, moço, eu não sei. Eu sei que ele sai de manhã e só volta à tarde. Aí eu falei assim, mas ele trabalha com... Ele é engenheiro? Não, ele é engenheiro. Aí chamou a mulher. A mulher dele, não, ele trabalha como químico. Só que ele não está aqui, ele só volta às 6 horas da tarde. Ah, posso ligar às 6? Pode. E deixei esse número reservado e fui ligando em outros para não perder tempo. Cara, vai que não é esse, né?
Meu, isso eu consegui falar com o cara, esse telefone acho que era 2 horas da tarde. Foi as 4 horas mais longas da minha vida. Enfim, 6 horas liguei, falei com o cara, não conheço essa empresa. Eu falei, pô, aí fodeu, né? Aí eu escuto ele gritando para a mulher dele, bem, que empresa que é essa daqui, banho de cheiro? Ela, é do Ivan. Ah, do Ivan, porque naquela época não era muito nome fantasia, como é hoje. Era muito a razão social. Aí falou, ah, não, eu sei quem é. Ó, o endereço é esse. Bom, vai o Marcelo. Acordei 8 horas da manhã, peguei... Minha tia morava no Brooklyn, Novo Paulista, e esse cara tava lá em Santo Amaro, perto da antiga Squibb. Quase chegando ali na Marginal Pinheiros, no final da Marginal Pinheiros. Eu falei, É quase em caramba. Sorocaba. Eu cheguei em Cotia, já era Cotia ali. Aí eu falei assim, que ônibus que eu vou? Aí você começa. Aí eu parei no ônibus, Largo 13. Parte pro Largo 13. Largo 13 é o ponto mais próximo. Cara, acho que era 11h30 da manhã, eu achei o lugar. Cheguei lá, uma casinha caindo aos pedaços, bem simples. Eu falei, putz, não é aqui. Mas, vamos lá, bati. Quando eu bati, cara, apareceu a moça. Ela abriu a porta e aí a gente tem que ali olhar, né? 360. Eu vi assim aquelas prateleiras forradas de produto banho de cheiro. Nossa, meu olho brilhou. Pá! Aí entrei lá, não, eu queria comprar, não sei o que, não, faz favor, pá, pá, pá. Aí eu entrei, falei da onde eu estava, da onde eu era, conversando, tudo. E ali tinha os preços, né? Aí tinha lá era um creme de para pé, que eu vendia muito, era mentolado, era muito gostoso. Cara, eu olhei lá R$ 5. Eu falei, pô, me ferrei, cara. Eu pagava R$ 5, né? Perdi a viagem, mas tudo bem. Aí eu falei, já que eu tô aqui, eu tenho R$ 200 aqui, não sei o quê. E eu fiz ali, ó, eu quero aquele. Pode ser uma caixa de cada, né? Porque eu fui somando, tinha acho que R$ 300, R$ 200, uma coisa assim. E aí na hora que eu fazia ali, uma caixa vezes tanto, 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 pá. E, e fui. Cara, ela falou, olha, eu vou fazer o seguinte, já tá quase perto da hora do almoço, a gente fecha para almoço, você vai almoçar ali num PF que tem na esquina, comida gostosa, e aí você volta depois do almoço, já vai estar tudo separadinho e você leva embora. Eu falei, ah, tá bom, beleza. Eu tava com 2 sacolas de lona, eu lembro, era uma coisa assim. Cara, na hora que eu cheguei lá na empresa, tinha um pallet na sala ali separado. Aí eu pensei, nossa, um dia eu vou estar com esse poder de compra, né, meu? Um pallet assim, é tudo que eu quero. Aí eu falei, ô moça, tudo bom? Ah, vim pegar as coisas. Com as duas bolsinhas, um trouxa, né? Que não besta com as duas bolsinhas. Aí ela, você vai levar como? Eu falei, trouxe as bolsinhas, tá aqui. Ela olhou assim pra mim, você é maluco, moleque? Eu falei, não, sua mercadoria é essa que tá no pallet. Eu falei, o quê? Não, pallet, isso daqui não é não, você errou na conta. Aí eu falei, não, é R$ 5, R$ 5 vezes 12 é 60, não sei o quê. Eu pensando que eu vou levar meia dúzia de caixa. Não, R$ 5 é a caixa com 24 unidades. Eu falei, putz. O olho já Aí, fez tipo. aí eu falei, nossa, eu pagava R$ 1, 50 centavos, eu vendia 20, cara. Porque eu pagava 5, vendia por 10, tinha produto que eu vendia, pagava 10, vendia por 20. Falei, caramba, meu. Aí, bom, nisso chega o Ivan, que é o dono da empresa. Olhou aquilo, começou a ver, gostou da minha história. Pô, 16, 15 anos, um molecão de tudo. Ele falou, cara, que história sua, moleque. Seu pai deve ter muito orgulho, sua mãe muito orgulho. Eu falei, tem, com certeza, minha mãe tem muito orgulho de mim. Eu vou te ajudar. Eu tenho um amigo meu que faz carga para Bauru e eu vou te dar o frete desse carregamento. Eu falei, tá bom, agradeço. Voltei, paguei lá R$ 200, R$ 300, eu não lembro o valor. E voltei todo feliz, cara.
Cheguei na casa do meu tio espanholzão, cara. Ué, cadê a mercadoria? Falei, vão entregar para mim. Entregar o quê? Ué, era bastante. O cara vai me mandar para Bauru. Você é um besta, você é um trouxa, você é um idiota. Não vai dar certo nunca na vida. Eu comecei a olhar assim e falei, porra, tio, calma, né? Você é louco, cara. Só você que é burro mesmo de pagar em dinheiro vivo e não pegar a mercadoria. Porque ele já era daqueles caras mais antigos e sabia que tinha muito golpe em São Paulo. Meu, comecei a chorar, cara. Porque eu queria bater no meu tio, né? Eu queria fechar a mão e dar nele, filha da puta, né, meu? Tô feliz e o cara vem. É os sabotadores, né? Então, O advogado do diabo. essa foi a minha primeira, como que eu vou te dizer, o meu primeiro contato com os famosos sabotadores, né? Eu acho que todos nós aqui temos os nossos negócios, as nossas vidas, os nossos trabalhos, e por mais feliz que você tá, chega um cara do nada e dá aquele ou não, ou aquilo não vai dar certo, é o sabotador. Cara, isso eu guardo para mim. Eu posso falar para você 20 vezes, ó, compra, 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 e você não, 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 e você começa a meter a boca, falar que isso é golpe, que isso é não sei o quê, não sei o quê. Eu fecho a minha orelha, cara. Eu falo, esse é um sabotador. É inconsciente esse cara, entendeu? Porque às vezes o sabotador, ele quer te ajudar, ele não quer te ver em fria, né? Foi mais ou menos o meu tio, ele não queria me ver em fria. Mas ele foi tão sabotador ao ponto de me esculachar daquela maneira, aonde eu falei, não. Chorei, enxuguei a lágrima e falei, outra frase que eu tive um grande gestor, um moleque novo, que quando eu era o vendedor, ele falava, nunca sofra por antecipação. Esse é o maior mal que você vai poder na sua vida sentir, é sofrer por antecipação. Então, cara, eu enxuguei minhas lágrimas, fui dormir. De manhã peguei o busão, voltei para Bauru. Isso era uma segunda-feira. Terça-feira, às 4 horas da tarde, para o caminhão na frente da casa da minha mãe e descarrega toda a mercadoria. Então, ou seja, aquele choro, se eu tivesse remoendo na minha cabeça, aquela coisa toda, eu tivesse deixado toda aquela coisa de negação, aquela coisa de baixo astral entrasse na minha cabeça, cara, eu tinha perdido as esperanças, eu tinha, enfim, desistido, vamos dizer assim, que esse é o grande mal de todo mundo, a gente desiste muito fácil, né? E o vendedor, cara, ele nasceu para receber não. Eu sempre falei, o não eu sempre tenho, o sim é a minha conquista, é a minha vitória, cara. Isso é fato, para todo mundo. E eu não sou aqueles caras que leem aquilo, eu leio muita coisa. Mas eu não. Motivador, cara, motivador, você não precisa ter alguém para falar para você que você tem que fazer as coisas. Você tem que colocar na sua cabeça que você é o grande maior motivador. Se você não for, cara, não vai ter ninguém que vai fazer para você. A vendas é isso. Às vezes eu falo, Marcelo, e as pessoas não me entendem muito, né? Falar, o vendedor é um cara ambicioso, ganancioso, que quer ganhar dinheiro. Obviamente, quando você faz uma venda, o dinheiro é a sua recompensa. Mas, cara, vender e ajudar as pessoas. Né? As pessoas têm um problema e estão dispostas a dar dinheiro para parar com o teu problema. A hora que você ajuda alguém, aquilo é tão maior do que o dinheiro, cara, que você acaba falando, porra, eu preciso de mais gente para poder ajudar. Uma das cerejas do bolo, que eu ia falar mais para frente, o pessoal lê aquele Zig Ziglar. É um autor americano, e ele fala que um dos maiores segredos da venda é quando você para de vender e começa a ajudar. Então é isso que funciona. A venda é uma ajuda. A hora que as pessoas entenderem que vai lá na casa de peça e você vê o vendedor, não, leva esse, não, leva esse, o cara tá querendo me enganar. Não, talvez ele queira te ajudar, porque ele já sabe, ele tem uma experiência que uma peça errada pode te causar um problema. Então, ele não é papo de vendedor, e sim é uma ajuda de vendedor. Eu acho que tem que mudar isso. A próxima live a gente faz ajuda do vendedor. Tá? Eu coloquei esse nome porque eu fico puto Não, quando eu devo falar isso.
Isso é papo de vendedor. Cara, E a sua própria vai lá e vida. resolve o seu problema sozinho, então, filho da Eu, puta. eu, eu, cara, filho de mãe solteira, não estudou e era vendedor. Você quer mais o que de atributo negativo? Ah, Você é o corintiano cara não também? deu nada na vida. O cara não tem nem pai, não tem estudo. Aí, ó, é um merda de um vendedor. É mais ou menos isso, entendeu? Então, cara, eu bato É, no peito, aí eu vejo aqueles caras, venda mais, não sei o quê, pá. Aí eu vou na segunda fase da minha vida. Essa é uma fase pequena. Eu sofri pra caramba nisso. Enfim, criei aos 16 anos, fui emancipado, criei uma equipe de 12 pessoas. E aí veio o Collor e roubou todo o dinheiro de todo mundo. Isso é outra pilantragem. Meu negócio quebrou. Tive que ir para o banco. A minha sorte é que os meus relacionamentos sempre foram muitos corretos. Eu tinha uma vendedora minha, uma promotora de vendas. O marido dela trabalhava no Banco América do Sul. E na 1990, 89, 90, teve aquela Decassegues, né? Muitos japoneses iam para o lembro, Japão lembro. e o América do Sul só contratava o japonês. E não tinha mais mão de obra, porque o japonês ia para lá, ganhava milhões e aqui ganhava R$ 1.000. Aí entrava os trouxa, né? Mas eu tava precisando, Patrícia tava grávida, cara. Nós tivemos a Giovana, a minha primeira filha. E eu fiz ao contrário do meu pai. Eu assumi, eu fiz questão de assumir. Porque eu sei o quanto é ruim crescer sem um pai presente. Mas não me fez falta. Minha mãe foi mãe e pai ao mesmo tempo. Mas eu quis fazer o diferente. Eu poderia não ter assumido a minha filha, como meu pai fez. Enfim, eu fui lá, eu amo a minha mulher até hoje. Nós temos um amor incondicional, alma gêmea. Isso Deus também me proporcionou muito. E aí, cara, eu fui para o banco, através deles, que deram essa oportunidade. Aí nasceu a Giovana. E aí, cara, só foi dureza. Só foi porque o salário que eu ganhava não pagava meu aluguel. Os pais, na época dela, ficaram bravos, lógico. Tinham um futuro destinado para ela. Eu estraguei o futuro, né? Vendedor, mais um vendedor, enrolador, aquela coisa toda. Mas eu tinha que provar para mim mesmo e para ela, não para os outros, mas para mim e para ela que nós éramos capazes, cara. E aí, eu chego até a me emocionar. Fique à vontade, chorar pode. A gente pegou e eu trabalhava no banco, eu e ela fazia esfirra à noite para me vender no banco durante o dia. Eu vendia queijo, pegava queijo em Guaianais, mel em Guaianais, e vendia para os amigos meus, aqueles amigos. Então, eu trabalhava no banco das 8 às 2, eu tinha das 2 às 10 da noite livre. Então, ou seja, sempre a venda paralela a alguma coisa. Eu tinha um certo, mas eu tinha um plus que me ajudava a pagar meus aluguéis, meu custo. E minha mulher foi muito parceira nisso. E ela só estudava, ela fazia fono na USP. Então eu falei, não, um vai focar no estudo e o outro vai trabalhar. E enquanto ela estudava, criava, minha mãe ajudava, a mãe dela ajudava a cuidar da Giovana. Enfim. E aí foi indo, sempre envolvido nas vendas. E aí é uma longa muito. Aí eu vou pular essa história, porque é muita coisa. Foi quando eu montei uma loja, eu cheguei a montar uma loja em Bauru. Foi um sucesso, vendi muito, ganhei muito dinheiro. Aí veio o Walmart, derrubou um monte de gente aqui, e eu trabalhava muito com produto importado, ia buscar em São Paulo, aquela coisa toda. Enfim, a minha gestão errada, e aí eu quebrei. Quando eu quebrei, eu tinha 26 para 28 anos. 28 anos. E a gente acabou meio assim, vamos fazer o quê, né? O que a gente vai fazer? Eu falei, eu vou procurar emprego, a gente dá um jeito, vamos morar com a minha mãe um tempo, depois a gente volta para morar com aluguel, aquela coisa toda. Enfim. Aí apareceu uma oportunidade, um primo nosso, Flavinho, primo da Patrícia, mas ele é primo meu hoje de coração. Ele estava morando em Salvador, cara. Ele era um dos diretores da É, Credit Car, foi montar um polo
de cobrança. Eu ia perguntar da Bahia mesmo, como é que entrou E a Bahia na aí conversa. eu fiz um pulinho aí. E aí ele falou, ó, vem para cá, vem conhecer, a Bahia está crescendo, isso em 98. Cara, eu cheguei na Bahia, cara, a única experiência que eu tive para Bahia foi uma viagem que eu fiz para Porto Seguro, que eu acho que era o pior lugar para você conhecer. Todo mundo fala, eu quero ir para Porto Seguro. Eu falo para vocês, é uma bosta. Não vá para Porto Seguro. Essa CVC engana todo mundo. Porque lá você vai ver só cara dançando, rebolando, umas barracas que eu já tô velho, É barulho, enfim. farofeiro, né, Lá cara? é bom, Portal lá de é bom para quem é farofeiro. solteiro. Vai solteiro. Solteiro, sem mulher. Não leva mulher, porque lá é problema levar mulher, entendeu? Vai solteiro. Enfim, Maldito Pedro Álvares Cabral. essa foi a minha primeira experiência na Bahia, né? Enfim, aí chegamos em Salvador, fiquei maravilhado, meu. Era um canteiro de obra. Foi na época da saída da Lídice da Mata, entrando o ACM velho. Meu, era um dinheiro injetando. Cara, Bauru, todo mundo era chique, posudo. Eu nunca tinha visto carro importado aqui em Bauru. Lá eu tinha desfile de carro importado, cara. Ferrari, Porsche, BMW, cara, carros faraônicos, né? Enfim, eu falei, pô, é aqui. Olha o meu oásis, eu falei para Patrícia. É aqui, né, meu? É nesse meio que eu vou me meter. E fui para lá, cara. Fui para lá de evento, meu nome negativo, sem carro. Eu falei, e agora, né, meu? Bom, já estamos aqui, vamos começar. Aí, cara, eu comecei a conversar com um, conversar com outro. E um cara, eu conheci em São Paulo, a gente trabalhava muito com utilidade doméstica. Ele falou, Marcelo, eu liguei para ele, falei, tô precisando de uma representação de produto, eu lembrei de você. Não, tamo junto. Inclusive, tem até um colega meu aí que comprou umas coisas minhas aqui para revender aí na Bahia. O nome dele é Moacir. Conversa com ele. Passou o contato dele. Cara, e conversei com esse Moacir. Moacir já tinha, naquela época, acho que uns 50 e poucos anos. Ele era o dobro da minha idade, quase. E foi o velhinho Moacir que tinha quebrado também e foi para lá. E aí a gente começou a conversar, começamos a fazer algumas coisas juntos, algumas paradas juntos. E ele tinha carro. E a gente começou, eu falei, Moacir, eu não tenho carro, preciso desbravar a Bahia, vamos dividir, eu tenho condição de sustentar meio a meio a viagem. A gente divide o hotel que você vai ficar, depois todos os custos do carro a gente divide. E foi assim, cara. No meio do nada, no Nordeste, brasileiro, sem carro, consegui convencer uma pessoa a me levar para vender com ele, cara. E tá certo, pagando. Cara, foi assim. Ao longo de um ano, eu não ganhava R$ 300 por mês, me sobrava líquido. Não me sobrava. No primeiro ano, eu não ganhei R$ 300 por mês. E o salário mínimo, se eu não me engano, na época era 420. O que segurava a gente era a minha esposa, que estava muito bem lá. Mas eu falei, não, eu vou dar a volta por cima. E depois, eu vi minha mãe sozinha aqui em Bauru. Ela era sozinha. Eu falei, não vou deixar minha mãe sozinha. Fiz força, peguei minha mãe e trouxe ela para cá, para Salvador. E minha mãe, a casa dela era meu escritório. A gente morava num quarto-sala muito apertado. Minha mãe morava num quarto-sala um pouco maior. E aí, cara, a minha situação ficou difícil e nós fomos morar com a minha mãe. Então você imagina, um apartamento de 50 metros, eu, minha mãe, a Patrícia, a Giovana e 2 cachorros. Cara, você fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Aí é aquela hora que você dá aquela reinventada, respira fundo e mais uma vez a dona Olga chega e fala, sai desse ramo de utilidade doméstica e vai para o segmento de bebê. Eu falei, porra, legal.
Ela falou assim, lembra que eu falava para você que mulher gosta de maquiagem, de se embelezar? Mulher tem filho todo dia. E filho, criança, todo dia precisa de roupa. Aí eu fui, pá, 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 pá. Achei uma empresa, comecei, fui indo, fui galgando, fui crescendo, fui chegando a um patamar dos meus R$ 300, eu falo isso, não tenho vergonha não. Eu cheguei a ganhar uma comissão de uma empresa. Eu fiz um conglomerado da MTX, onde aí eu trouxe, saiu, a Patrícia acabou vindo para mim, ela saiu da profissão dela e veio se dedicar a mim, aonde eu cheguei, o mês que eu mais ganhei, então eu faço dois contrapontos, né? O que eu menos ganhei foi R$ 270, foi uma das primeiras comissões, e a minha maior comissão de uma única empresa, naquela época eu tinha acho que umas 8 empresas mais ou menos, mas a minha maior empresa, eu ganhei R$ 92.000 de comissão. Então, Uau! ou seja, a MTX, ela se tornou uma empresa que tinha uma média aí altíssima. Era uma empresa que todo mundo desejava que o Marcelo representasse. Então eu ganhei prêmios, eu ganhei carro, ganhei viagem para fora. Cara, eu ganhei o mundo ali, porque ali me permitiu conhecer Alemanha, Itália, Portugal, Suíça, e mais alguns paizinhos ali, beirando. A gente começou a viajar muito. E era uma rota muito fácil, né? De Salvador, a gente entrava pela Europa, pela TAP, era voo direto, todo dia, O e era tempo muito todo. barato, né? Ô Marcelão, é nessa hora que a galera chega e fala: Ó, o Marcelo deu sorte, hein, cara? Você ouviu muito isso ou Os não? caras só vê as pingas que eu tô tomando, Só vê as né? cachaças. As cachaças, né? Então é aquilo. Ninguém vê os tombos que eu levei ali atrás. Então, assim, cara, aí a gente começa a fase da Bahia. A fase da Bahia teve muita. Cara, eu aprendi tanto, cara. Tanto, tanto, tanto. Eu agradeço ao povo baiano. Hoje eu falo que a gente não Deve investiu. ser um lugar sensacional, Bahia. Eu briguei com gente aqui, não fala Bauru mesmo. Na época das eleições, eu não sou Lula, não sou esquerda, mas quando a Dilma ganhou, eu acho que eu já estava aqui, acho que foi isso, o último mandato. E ela ganhou assim porque a Bahia colocou essa fé da mãe lá, entendeu? Por quê? Porque os caras Na verdade foi injetaram. Minas, mas beleza. Teve uma que foi, eu não lembro. Não, Enfim, a gente fala que foi Minas porque em Minas era onde o Aécio devia ganhar da Dilma e ele perdeu. sim, Nordeste votar na Dilma, mas beleza, normal. os caras falavam, esses bando de, não sei, calango. Só que eu tenho dois baianinhos, cara, que Deus me deu. Eu tenho o Vitor e a Isabela, que são soteropolitanos. São dois bichos arretados, entendeu? Que come bode. Prefere comer carne de bode do que filé mignon. Então, assim, são dois moleque que eu tenho muito orgulho, como eu tenho muito orgulho da Giovana também, que a Giovana também cresceu muito lá. Então, cara, eu passei perrengues lá na Bahia com o Moacir. Depois teve mais um outro amigo nosso, que foi o Fernando, que era de Araraquara, foi desbravar lá também. Aí nós tivemos o Otávio, que também foi um grande amigo nosso, que infelizmente já é falecido, né? Enfim, eu fiz grandes amizades na Bahia, eu tenho lojistas na Bahia, eu tenho lojistas em Aracaju, Maceió, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Fortaleza. Eu tenho uma amizade, um círculo de amizade tão grande lá, que é fantástico, cara. É uma coisa assim que... isso para mim não, foi o meu maior presente, tá? E aí alguns causos da Bahia, né? Que já que você queria saber algumas coisas. Papo de Cara, vendedor. o vendedor sofre muito. A gente pegava uma estrada que era BR-242, que ligava Salvador, Feira, não, Salvador até Feira, de Feira a gente entrava até Itaberaba. Itaberaba, a Luiz Eduardo Magalhães era a BR-242. A Serra do Javi, provavelmente quem tem bom de memória, sempre via manifestações de caminhoneiro. Cara, meu carro, ele não caiu no buraco. Tá? Meu carro não caiu no buraco.
O buraco engoliu o meu carro. Era uma coisa absurda. Eu tinha um Gol, o Gol, ele afundou. Assim, sabe? Quando você está andando na estrada, achando que tem estrada, daqui a pouco você não tem mais a estrada, eu caí no buraco. E para mim sair desse buraco, cara? Então, ou seja, não existia estrada na Bahia. E o celular pegava muito ruim, muito ruim. Cara, uma vez eu estava voltando dessa BR-242, da maldita estrada 242, perdi 2 pneus, cara, no meio da Caatinga. Cara, ali nem bandido tinha coragem de entrar. Ali é só uma penada, cara. Cara, eu joguei meu carro para dentro, falei, bom, aqui não vai ter assalto, mas eu vou. Cara, foi uma das piores noites da minha vida. Foi essa, cara, porque eu morria de medo. Eu não tenho medo de ver coisa. Eu tenho medo de coisa que eu não vejo. E eu acredito em muita coisa. Falei, nossa, aqui vai ter ET, aqui vai ter alma penada. É hoje que eu vou ter o papo com Deus aqui. Cara, mas foi o céu mais lindo que eu vi na minha vida. Porque você imagina no meio do sertão aquele céu. Essa foi uma das vezes. Fora outros lugares maravilhosos, comidas maravilhosas. O pessoal fala que o nordestino passa fome. Não passa fome, é mentira. Passa naquelas regiões de seca extrema, mas ele sabe se virar. Come teiu, come calango, come mocó, come bode. Qualquer coisa ele come. Viu alguma coisa passando ali, ele... vou comer. É mais ou menos isso. Então, cara, a gente... tem muita história. 22 anos, não dá para falar em 1 hora, 40 minutos. Não, tá? não. Vou marcar outra live. Mas eu vou contar assim, eu passei na mão de gestores, eu fui gestor, né? Eu acabei virando gestor, mas um caso que ficou muito na minha cabeça foi em Brejões. Brejões é uma cidade próximo é o Recôncavo Baiano, próximo a Margosa. E veio um molecão novo, MBA, top das galáxias. Eu vou mudar aqui. Ó, entrou agora o Rafael. Rafael Zacarias é um dos maiores chefes da Bahia, do Brasil, e é o melhor hambúrguer do mundo. Chama Bravo Burger. Esse é meu amigo, cara. Esse é meu amigo. Tem vegetariano, Rafael? Tem, ele faz um também. Legal. Esse cara faz coisas... Ele cria do nada. Ele com o chefe Caco, eles vão para dentro do Nordeste, lá dentro, e eles criam do umbu receitas maravilhosas, coisas, enfim, coisas assim. Estando na Bahia, eu vou conhecer o Rafael. Vão em Salvador, vão no Bravo Burger. Esse eu falo que esse cara é meu amigo, é meu parceirão, cara. E eu não ganho hambúrguer, o cara é bom, ó. Não me deu nunca um hambúrguer e ainda tá me devendo o boné. É bom que ele tá aí, eu já tô cobrando ele aí, ó. Intimar ao vivo funciona. Ao vivo. Mas Marcelão, estamos chegando. Isso que eu ia falar, estamos chegando na reta final da live. Deixa eu colocar esse caos aqui. Esse caos é muito engraçado. Aí chegou esse rapaz novo, cara. Meu, como que ele chamava? Acho que era... Eu não vou lembrar. Enfim, fomos para Brejões. Eu vendia bicicleta. E tinha um cara. Seu José Carlos. Sabe aquele velhinho que comia todas as menininhas da cidade? Porque ele tinha dinheiro, tinha poder. E aí esse cara mandava na cidade. E ele andava de bermuda, chinelão de couro, camisa aberta com os medalhão. Meu, gente boa, papo. Virei um amigo meu muito legal. E ele teve uma situação lá, por conta da seca, às vezes as pessoas deixam de pagar os seus boletos, né? Enfim. Aí veio esse supervisor comigo. Não, vamos lá, porque o cara tá devendo muito, não tem jeito, não sei o quê. Eu falei, não, tá, a gente vai fazer o roteiro, visita os clientes, a gente passa lá e conversa com ele. Cara, chegamos lá. Ô, Marcelo, pá, tudo bom, tudo bem? Ó, esse aqui é fulano. Ó, entra, a casa é sua, não sei o quê. Beleza, aí chegamos.
Aí o cara todo posudo, né? MBA, moleque novo. Vou foder esse vendedor, vou foder esse cara aqui que tá devendo pra gente. Vou mostrar serviço. Cara, o papo chegou, tava bom até a hora que ele chegou na parte da cobrança. E aí, então, senhor José Carlos, o senhor sabe que o senhor está com os títulos em aberto, não sei o quê, e parari, parará. Aí ele, não, você sabe que a situação aqui é seca, não sei o quê. Não, mas então, é o seguinte, o senhor tem que pagar, porque se o senhor não pagar a gente, nós vamos ter que executar o senhor. O velho fez assim, jogou a cadeira para trás. Seu cabra sem vergonha, filha da puta. Pegou a pistola, pôs na cabeça do cara. Você vai executar quem? Aí eu, seu José Carlos, pelo amor de Deus, eu já estava já me cagando. Ele não quer falar que vai executar o senhor, é executar os títulos. Os títulos que vão ser executados vão para o cartório. Protesto. Ah, cabra macho, esse porra, não sei o quê. Os caras lá são foda. Tem hora que são foda. Meu, na hora que eu olho, o cara tava branco e todo mijado. Todo mijado. O cara mijou na calça, cara. Os caras Não tem aula não tem Meu, aula de intimar com a festa do MBA. foi o ápice. E eu não sei se a Lu de Maceió, eu trabalhava com moda gestante. Foi uma das grandes empresas, uma grande escola, que chama Ema Fiorese. É uma empresa maravilhosa, uma empresa familiar. E a Luciana, ela ligava para mim, né? A Luciana é um amor de pessoa, é muito amiga da Patrícia, né? E ela chegava e falava assim, Marcelo, tô te esperando, tô sem roupa. E no escritório, a gente tinha acho que um funcionário, dois, não sei, e ela me ligava, põe no Viva Voz, eu tava falando muito, né? Aí a menina olhou assim pra Patrícia. Ô, dona Patrícia, a mulher falou que tá esperando seu marido sem roupa. Como pode isso? E aí, na verdade, o que era? Sem roupa para vender. Tava sem estoque, dela. Então eu falava, e aí, Lu? Ligava para ela. Já tá me esperando sem roupa? Pode vir, Marcelão. E ela é um anjo também. Então, assim, eu tive vários anjos. Tem o Ivanaldo de Aracaju, Dona Ana Amélia de Pernambuco, tem Joelito Joilson da Paraíba, Cláudia Cirne, Belva Cirne, do Rio Grande do Norte. Então, assim, nós fizemos uma família muito unida. A gente passeava, cara, a gente pegava o carro, a gente saía nas nossas férias e ia até o ponto extremo e voltava. Então, a molecada conhece todas as praias, conhece todos, se divertiram muito. Então, assim... Ai, que ruim. Por que você voltou para cá, Marcelo? Então, essa é a parte negativa de tudo. Porque não é negativo, eu acho que são ciclos que se fecham. Eu já estava trabalhando numa multinacional e, infelizmente, quando você começa a ganhar muito e você começa a se destacar muito mais do que um gerente ou mais do que um diretor... A galera tesoura, né? O cara começa. E aí, assim, teve vários fatores. Vários. Teve fatores pessoais, que não cabe aqui falar, mas... Teve alguns fatores pessoais. Teve esse fator que foi muito grave para mim, perder um emprego de 22 anos numa empresa, por tudo que você fez e simplesmente porque um cara falou que você... Enfim. Já foi, né? Eu acho que para mim ele não fecha a porta, ele abre porta nessas horas, né? Uhum. Então, eu perdi um grande amigo. Não, Bauru agradece, com todo respeito à Bahia. Não, eu sou bauruense. Eu vou vir para onde eu morei, onde eu nasci, né? Onde tem os meus laços, né, afetivos. Tem a Patrícia, tem a família dela ainda aqui. Mas, assim, eu perdi um grande amigo que, infelizmente, foi uma vítima da depressão, né? Ele não aguentou a pressão do dia a dia dessa última empresa que eu fui demitido. E
e ele acabou se suicidando. E isso também foi uma coisa que eu pus na minha cabeça até que ponto vale alguns sacrifícios, né? E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou ter que recomeçar. Já enjoamos de praia, vamos dizer assim. Já tive tudo aqui. Tive lancha, tive amigos com casa de praia, tive... Meu, eu tinha uma vida que eu postava no Facebook e todo mundo falava, meu, esse cara aqui ganhou na Mega Sena, não é possível, cara. A vida dele é Deu alto. sorte. Mas eles não viam as pingas que eu tomava e os tombos que eu caía. E aí eu falei, não, vamos recomeçar. E a gente já tinha um projeto de vida de voltar, porque meu sogro e minha sogra já estão um pouco de idade, né? E a gente queria pensar muito nos dois menores. A Isabela quer fazer medicina, né? A pretensão dela é fazer medicina. Aqui nós temos boas faculdades. E o Vitor, eu acho que ele quer mais tendencioso na área de tecnologia, também temos boas faculdades, enfim. E aqui é mais tranquilo, cidade do interior. Salvador estava muito violenta, né? E a gente morava num bairro muito visado e lá, assim, a gente sofria muito sequestro, relâmpago. Então, a gente nunca aconteceu nada com a gente. Então, assim, foi a chave. Eu falei, vamos mudar. Como isso foi em 2017. Eu falei, bom, começar de novo, vamos começar na onde a gente tem amigos, a gente tem conhecidos, estamos perto de um centro muito bom que é São Paulo, e vamos recomeçar, cara. Aí eu vim para cá, eu me dei o luxo de ficar um ano praticamente mais pensativo, ver para que lado eu ia. Apareceu algumas oportunidades. Primeiro eu fiz uma oportunidade no CDHU. Você imagina, uma gestão privada fazendo uma gestão pública. Então você começa a perceber algumas coisas erradas, começa a apontar o dedo e o nego lá de cima fala, não é assim, faz do jeito que tem que ser feito. Aí eu vi e falei, pô, isso aqui não vai dar nada, é um meio político, público, eu vou para o privado. Aí eu tive um convite pela empresa Mundial em desenvolver uma linha que eu sempre fui mestre. Então eu desenvolvi uma linha de bebê dentro de uma empresa de eletroportáteis. E construí essa linha, essa marca. Sou muito grato à empresa. Só que chegou a minha hora, né? A gente tem ciclos, né? E aí aquele ciclo encerrou e eu fiquei... Em fevereiro eu fui demitido. Enfim, estou aqui, né? Hoje eu estou no segmento que eu acho muito legal, porque é uma coisa que me ajudou muito a conquistar muitas coisas, né? Eu acabei recebendo um convite de um grande amigo meu, que é o André e o Anderson. O André é um dos diretores da Demicon, a Demilar, e o Anderson é um gerente hoje. Ele trabalhou comigo na mesma empresa, nessa multinacional, só que ele saiu e foi para o irmão que conseguiu puxar ele para o consórcio. E fazem praticamente... Eu fiquei um mês em treinamento, um mês fazendo... Nós temos uma faculdade, né? A própria empresa ela tem uma universidade corporativa que você tem que concluir. Se você não conclui essa universidade, você não pode fazer venda, você não pode executar venda. Aí eu fiz uma imersão na matriz, depois eu fui para Joinville, e aí eu estou hoje trabalhando nesse segmento de consórcio. Eu falo que eu consigo escolher coisas difíceis, são objetivos muito difíceis. Eu traço comigo coisas às vezes meio impossíveis e consigo chegar na onde eu quero, tá? O consórcio ele é muito mal falado, né? Infelizmente a gente vê, nós tivemos alguns exemplos na cidade de Bauru que não foram positivos, empresas que fecharam, muita gente foi enganada, muita gente ainda é enganada com o consórcio, né? Enfim, e a ideia minha hoje é tentar tirar, como eu tive há 17 anos atrás lá em Salvador. A minha primeira conversa com o André, ele falou, meu, cara, eu já tinha entrado no consórcio em Bauru, me ferrei, isso daí é pirâmide, isso daí você está querendo me enganar, demora muito,
é golpe, eu vou pagar para alguém administrar meu dinheiro, vai assinar minha incompetência financeira, não quero, para. Ele só negando, negando, até que uma hora ele bateu numa tecla, quebrou, sorte minha, porque foi dali que eu comecei a criar o meu patrimônio, entendeu? Através de investimentos em consórcio. Consórcio não é dívida, consórcio é investimento. Então, hoje eu fiz alguns cursos, já sou formado em gestão empresarial, gestão comercial, fiz administração, fiz contabilidade, enfim, e tenho muita experiência. Faltava essa parte, e faltava essa parte de financeira, né? Agora eu tenho essa porra na minha mão aqui, ó, que é a minha amiga, porque agora é fazer conta. O cão de guarda. É o cão de guarda. E é assim, enfim, é isso, meu amigo. Eu tenho muita história, então a gente tem que... Você escreveu um livro aí, velho. Não, a gente tem que sentar um dia para tomar uma cerveja, um guaraná, uma água e jogar a conversa fora, cara. Mas demorou. Assim, eu acho que o vendedor, cara, o bom vendedor é aquele cara que ajuda sempre, tá? É um cara que, sei lá, tem que ser foda. E a pizzaria, Marcelão, vingou? Então, cara, a pizzaria tá no projeto, sabe? É aquilo. Quando a gente tem a gente tem alguns pensamentos, né? A gente tem... eu sempre, quando eu entro, eu quero ser... Eu acho que eu fui muito cobrado por mim mesmo. Eu sempre quero a perfeição. Então, eu fiz imersões com italiano, eu fiz... Olobel, Marcelo Olobel é um outro grande gestor, eu chamo ele de boss, cara. Ele é um cara também, um divisor de águas. Shalom, Marcelo, shalom. Ele enche muito saco. Ele tem os primos dele lá, muita gente boa. Ele adora um tal de Easy. Manda um alô pro Easy, viu? Enfim. A pizzaria, cara, eu fiz curso com italiano. Eu faço aqui em casa praticamente todo final de semana. Eu já engordei acho uns 10 quilos comendo pizza, não aguento mais comer pizza, mas eu faço a verdadeira pizza napolitana, tá? Então essa verdadeira pizza napolitana, ela tem vários fatores, ela tem várias maneiras de se fazer, né? Desde o molho até a mesma preparação da massa e aonde você vai assar ela, que é o grande diferencial, né? Então você tem que ter um forno muito potente, um forno que tem um biscoito de Sorrento, que nada mais é do que as larvas vulcânicas do Monte Vesúvio. Porra, que hora para travar, hein? Volta aí, Marcelão, volta aí. Tava falando de pizza. Agora é a hora que a gente fica olhando ali pro contagiro lá do negócio. Vamos ver se eu consigo trazer ele de volta para encerrar a live. Senão já fica aqui o convite. Olha lá, voltou. Opa! Cadê você, Marcelo? Oi, entrei. É que eu moro na roça, cara. É que, assim, uma das coisas que a gente fez questão é morar na roça, entendeu? Longe da cidade. Então, a gente mora hoje, temos a oportunidade de morar num lugar maravilhoso. E, enfim. Não tá perdendo nada, cara. Eu moro a 50 metros da Nações, a minha internet é uma bosta também. Então pronto. Tá perdendo nada. A Medina e a Ana, infelizmente, né, cabe tudo em pizza. Vamos terminar. O papo de vendedor tem que acabar em pizza. Vamos lá. Opa, vamos lá. Assim, a ideia da gente montar uma pizzaria hoje a gente vê as tendências, né? Então eu já vejo essa tendência há mais de um ano. Só que em Bauru já está chegando algumas pizzarias napolitanas. Então, e é um investimento alto. Um forno desse custa mais de 35 mil reais, né? Porque ele tem que ser um forno. Não adianta fazer uma pizza tipo napolitana. É mais barato ir no vulcão e assar lá, né, cara? Também. Mas vamos lá. Para que eu vou fazer uma pizza tipo napolitana? Ou ela é napolitana ou ela não é.
Então, se você não vai fazer uma napolitana, você faz uma pizza igual a todas as tradicionais, que é a pizza brasileirada, a pizza normal. Ou a pizza mais no sul da Itália. Enfim, a de Nápoles, que é a napolitana, ou seja, ela é perfeita, cara. Então, assim, alguns amigos já tiveram, como se diz, a experiência de comer uma pizza aqui em casa. E é assim, você come a pizza, Cris, e você não sente ela no dia seguinte ou uma hora depois, porque a longa fermentação permite que ela fique mais leve. E aí você usa um molho italiano, porque o molho não adianta você. O Brasil ele tem várias culturas, né? E os tomates se tornam muito ácidos. E lá tem uma cooperativa na Itália, em Nápoles, que só faz tomate para molho. Então digamos, é a perfeição do tomate. Nenhum é diferente do outro. Então você acaba trazendo o molho importado. Então, isso não é que isso agregue o valor na pizza, uma pizza, mas dá para você vender uma pizza a 28, R$ 33, entendeu? Enfim. Só que assim, você tem que comer a pizza na mão, entendeu? A pizza tem que comer na mão. A verdadeira pizza você tem que pegar ela, dobrar e comer. Enfim. E tem que comer quente, porque a pizza napolitana, ela tem a casca, mesmo sendo leve, ela tem um formato mais cascudo. Você já deve ter visto aí no meu Instagram algumas pizzas que eu postei, né? Então, assim, e a gente quer trabalhar com sabores mais gourmetizados, sabores diferentes. Pô, posso fazer uma portuguesa? Posso, mas eu posso fazer uma de brie com geleia de pimenta, eu posso fazer uma de vez de 4 queijos, uma de 3 queijos com alho. Enfim, criar novos sabores, né? Então é isso. É um desejo. Eu já tive com a minha filha uma pizzaria em Salvador, nós tivemos um food truck em Salvador, só que lá é aquela venda, eu falo que é a venda burra, né? O vendedor tem muito isso, né? Os bons vendedores vão saber o que é uma venda burra. Era a quantidade. A gente tinha shows que a gente fazia lá em Salvador, a gente vendia 800 pizzas num show, fora a pizzaria que era delivery. Então, ou seja, era muito desgastante. Então, se tornou uma coisa muito mais, como se diz... Se paga para trabalhar. Você não curte. Então, hoje a ideia é você abrir uma pizzaria num lugar legal, uma coisa mais transada, uma coisa... Só que assim, né, com esse abre e fecha, essa pandemia está mostrando algumas coisas. Então, assim, esse projeto da pizzaria, ele está vindo junto com o consórcio, né? A hora que der certo, a gente monta, entendeu? Tá no forno, literalmente. Assim, eu já tenho, pra você ter uma ideia, minha mulher fala que eu sou maluco, né? Eu gastei esses dias atrás, eu paguei uma maceira de R$ 15 mil, comprei. Ela falou assim, por que você quer uma maceira? Gastou R$ 15 mil à toa. Não, uma hora eu vou usar. Nem que seja para bater 5 quilos de massa para a gente comer 200 pizzas aqui em casa. Então, assim, cara, eu já vou me preparando, entendeu? Eu já tô com o Guilherme, que é o cara que faz as mídias para mim, ele já está fazendo todo o layout, toda a parte de comunicação visual, tanto da pizzaria como da esfirraria. A gente vai abrir uma esfirraria também. Então, a gente tem o lado árabe na família que a gente vai resgatar. Vai trabalhar. Então, assim, o que der, a gente vai fazer, cara. Minha mulher fala, eu falava para ela que eu tinha um projeto de vida com 55 anos parar. Realmente, meu projeto era parar com 55 anos. Mas veio essa merda dessa reforma da Previdência, eu me ferrei, né? Então, sentei na lacra. E aí eu vou ter que trabalhar mais um tempo, entendeu? Então, assim, agora o nosso propósito é outro. É trabalhar até criar os filhos para que eles voem sozinhos. Então, uma já está voando sozinho, os outros 2 ainda tem que aprender um pouco, tem que queimar muito carvão. Enfim, é muita história, Cris, é muita história. Eu sou muito grato a Deus, grato à minha mãe, grato à minha mulher, aos meus filhos. Eles são o combustível para mim, cara. Eu acho que é fantástico. E assim, às vezes a gente fala muito, a gente é chato,
A gente tenta falar, mas assim, cara, às vezes eu tenho meus picos de depressão, vamos dizer assim, né? Eu acho que todo mundo tem aquele dia que você está muito bad, mas aí você olha um pouquinho, cara, e fala, porra, aquele cara que não teve pai, foi criado só pela mãe, constituiu o patrimônio que tem hoje, tá onde tá, não devo nada para ninguém, apesar do Marivaldo, do Jurandir falar que eu sou picareta, né? Mas os dois também são picareta. Show de bola. Marcelo, parabéns pela sua história, cara. Deixa eu mandar um recado aqui pra galera do Fala Bauru, que tá reclamando que, vocês falam, que a gente fala muito palavrão. Cara, vão tomar nos seus cu, velho. Ó, quem mandou foi o Cris, não fui eu, não. Ah, Eu mando eu palavrão, mando caralho. entrou o João. Deixa eu só concluir Vai lá, vai rapidamente. lá. Entrou o João. João Sarna é um dos meus pupilos. Eu tive a grata, a felicidade de formar três grandes vendedores, três grandes empreendedores. Um entrou agora, é o João Sarno. O João Sarno trabalhou comigo, cara. Ele não tinha. Ele estava quebrado. Ele tomou um prejuízo do tio dele, do próprio tio dele, passou as pernas nele. Nós conseguimos trazer ele para dentro. E aí ele se formou hoje, ele é dono de uma empresa lá em Salvador. Ele deu um upgrade na vida dele. Agora é ele que vive postando foto de praia, o caramba, quatro. É um vendedoríssimo, lutador, batalhador. Eu fico muito feliz em ter ajudado essa pessoa, do João. O Francisco, que é o Kiko, eu não sei se ele entrou, mas ele também ele saiu de estoquista de uma loja que eu vendia, foi trabalhar comigo, comprou um carro financiado pelo irmão, a gente ajudou a pagar, teve o carro roubado, roubaram o mostruário dele. Meu, tudo para dar errado, tudo para dar errado. Ele chegou a ser gerente de uma grande empresa nacional, foi para o Pará, fez carreira, voltou para a Bahia recentemente, está super bem de vida. Então, o João, o Francisco e um terceiro que é o Alberto. O Alberto é um amigo querido, é um irmão que eu não tive. Esse a gente ficou mais junto. Ele trabalhou um tempo comigo, aí depois ele veio para São Paulo. Tudo que eu pude ajudar ele em São Paulo, eu consegui ajudar. Ele chegou a ter os picos dele também. E hoje ele voltou para a Bahia, voltou recentemente para Santo Antônio de Jesus, onde ele vai montar uma empresa de prestação de serviço. Então, ou seja, são três histórias de vida. Tem mais algumas aí, tem uma promotora que chama Patrícia, que é de Recife. Ela foi a melhor promotora da empresa que eu trabalhei, ganhava prêmio, era um avião, eu consegui, tudo que ela tem hoje, graças à nossa ajuda. Então, assim, diretamente eu lembro de várias pessoas, mas esses quatro me chamam muito a atenção. E assim, cara, eu tenho o maior prazer de ver as pessoas crescendo, Cris. Então, esse meu projeto agora com o consórcio, eu vou ter a possibilidade de ajudar o meu cliente, né, fazendo de uma maneira correta com ele, para tentar diminuir as suas dívidas ou fazer com que ele consiga ter a independência financeira. E em breve, cara, eu vou conseguir criar pessoas, né, para poder vender também. Porque a concorrência é tão gostosa, tem muita gente, não gosto de concorrência, eu quero nadar. Cara, não é assim, cara, que funciona. Então, eu me sinto grato. Então, assim, cara, eu gosto muito de ajudar as pessoas. Eu faço parte do café, como você falou, a gente vai ter a possibilidade de fazer o Kaizen, né, que você falou. Aí, Hoje eu faço parte do MIP, né, que acho que é no mesmo dia, que é na sexta-feira. Eu tenho bons amigos no MIP também. Enfim, cara, o network, muita gente às vezes entra, é até bom dar um toque, né, para quem está vendo a gente, não participa de grupos de network ou acha que o grupo de network vai fazer você vender mais. Não vai fazer você vender mais. O grupo de network, ou qualquer grupo de amigos, fala ensina o seu amigo. Vai um dia beber com o cara e, por exemplo, vamos lá, o Marivaldo.
Marivaldo agora virou agricultor. Então, cara, senta com uma pessoa como o Marivaldo e vai entender o que ele faz. Porque ele cria galinha da Angola, ele cria galinha caipira, então ele vai falar um processo para você quais são os benefícios que a galinha caipira traz. Então, se um dia você está numa roda de amigos, pô, tô com vontade de comer isso, aquilo, pá, 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 você já vai lembrar do Marivaldo. Se você, o Cris, é um cara que trabalha com mídias sociais, é um cara que se entende, faz isso, faz aquilo, você tem que saber o que o cara faz. Eu acho que é mais ou menos isso. Então, às vezes não é que você precisa ter que comprar no network. Não, network não é. Você não precisa de ninguém. Você só precisa entender o que o Marcelo, o que o Cris, o que o João, o que o Pedro faz na vida. É isso. Porque aí a gente faz com que a roda comece a girar muito mais. Ai, vai cair de novo. Cara, eu ficaria o dia inteiro aqui ouvindo o Marcelo Teixeira contar as histórias. Mas, infelizmente, o tempo urge aí. Eu vou salvar essa live. Todas as minhas lives ficam salvas, né? Essa aqui eu vou salvar também. E depois a gente vai cansar os grupos de WhatsApp de distribuir o link dessa live aqui, que ficou sensacional. Marcelão, você não está aí, cara, mas ouve. Obrigado pela sua história, pela sua atenção e pelos ensinamentos deixados aí. Acho que se tem uma coisa que a gente aprendeu hoje com o Marcelo não tenha medo da vida. A vida é sua amiga. Ok? Obrigado a todos aí, a minha audiência, a audiência do Marcelo. E vamos para a luta aí, vamos para o mundo. Grande abraço, até amanhã. Amanhã tem o Luciano Tani, hein? Vem